para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é viver na casa de Deus. Davi bem expressou isso, o rei Davi, músico, musicista, compositor, ele expressou muito isso. Ele olhou para os outros povos, e os outros povos tinham templos. Ele almejou também construir uma casa para o seu Deus, um templo para o seu Deus. Ele almejou isso, ele desejou fazê-lo. E ele colocou isso diante de Deus, e Deus disse: não, Davi, você não. Você derramou muito sangue. Você não vai fazer. Seu filho vai fazer. Salomão, seu filho vai fazer. Você não. Davi proveu como sábio, como homem tão experiente, rei, líder, guerreiro. Ele proveu os recursos, como está lá em 2 Crônicas. Ele proveu todos os recursos para dizer: filho, eu não, mas é você. Deus disse que é você quem vai edificar essa casa. Edificar essa casa. Que dor talvez para o coração de Davi. Mas um homem que em meio aos seus pecados, lutas, dificuldades, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi, você não vai edificar. Você não. Você derramou muito sangue. Mas o seu filho vai. O seu filho vai. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler o texto, depois nós vamos orar por nossas crianças. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Quero pedir que você nos acompanhe, dos versículos de 1 a 6. Atos 6, de 1 a 6. Vamos colocar de pé. Atos 6, de 1 a 6. Nos diz a palavra de Deus: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vamos orar? Pai Santo, nos faz voltar à Tua Palavra e aprender a cada dia mais e mais da Tua Palavra. Transforma as nossas vidas, molda-nos conforme a Tua vontade e a imagem do Teu Filho Jesus, que foi o maior de todos os diáconos, o maior de todos os servos, aquele que serviu não só às mesas, mas que desceu aos pés dos seus apóstolos para lavar-lhes os pés. Te bendizemos, ó Deus, por tão grande exemplo de serviço. Ao mesmo tempo que pedimos perdão, Senhor, quando nós não te servimos conforme o Senhor deseja. Transforma-nos e abençoa-nos. É o que nós clamamos e pedimos, no nome de Jesus, para a glória dele. Pedindo, ó Deus, a tua bênção sobre os nossos pequeninos, sobre professoras e professores do nosso departamento infantil. Que o Senhor nos abençoe a todos como igreja e que possamos aprender do serviço que o Senhor deseja, que nós prestemos uns aos outros. E para a glória do teu nome, prestemos ao Senhor. Te oramos assim no nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. As crianças, a igreja pode sentar-se devagarzinho. Eu quero pedir que as professoras já possam vir aqui à frente por conta da porta. E as crianças podem sair devagarzinho, com calma.
Eu disse ao irmão Marcos Leite, aqui quando nos encontramos nesses dias, eu disse, o irmão não precisa reger, nem os demais que estão escalados aí, eu posso reger muito bem, porque mexer mão, assim, qualquer um pode mexer. Você pode até fazer o teste aí, se você consegue mexer. Se você conseguir mexer uma mão, já é grande avanço. Se conseguir mexer as duas, ok. E até disfarça. Não o caso dele. E aí é abençoador quando nós fazemos aquilo para o que Deus vai nos capacitando, para o que Deus nos chamou, onde a gente sente que Deus está nos impulsionando. Não, vá para aquela área ali, vá servir naquele lugar. E é interessante como o Espírito de Deus trabalha o coração da gente. E a palavra de Deus fala sobre diversos dons e diversos serviços, ministérios na vida da igreja. Exatamente hoje, na data 9 de julho, é a data em que foram ordenados os primeiros diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso aconteceu na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, hoje chamada de Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Isso aconteceu quando, depois deles terem sido eleitos, na data 2 de abril foram eleitos, tiveram um processo de instrução, e aí, na data 9 de julho de 1866, então eles foram ordenados ali como diáconos da igreja. Os primeiros diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ainda no ministério de Ashby Green Simonton, missionário que chegou aqui em 12 de agosto de 1859 para implantar o trabalho da Igreja Presbiteriana vindo dos Estados Unidos. Louvamos a Deus, então, pelos nossos diáconos. E eu queria destacar hoje um diácono aqui, não um diácono da Igreja da Encruzilhada, louvamos a Deus pela vida dos irmãos, mas destacar um diácono da Bíblia, que a palavra de Deus nos fala, Filipe. Filipe, uma bênção de diácono. E olhe como a palavra de Deus nos fala. Nós nos acostumamos sempre, em processos de eleição, a voltar a esse texto, a ler o texto e observar o que a palavra de Deus nos fala, porque ainda não havia aqui em Atos, ainda não havia o oficialato, não havia ainda essa formalidade, o que veio com o passar dos anos. Mas aqui então, um grupo, como os judeus chamavam, uma junta estava sendo organizada para suprir um problema da igreja. Algumas viúvas dos helenistas, daqueles que não eram propriamente judeus de nascença e de originalidade de Jerusalém, da região ali, mas eram judeus, muitos deles judeus chamados dos helenistas, ou gentios pagãos, ou judeus, que eram judeus que tinham nascido fora da região da Palestina. Então estes helenistas, as viúvas deles, diz a Bíblia, que elas estavam sendo esquecidas. A igreja se preocupou com isso, disse, olha, a gente precisa cuidar. Houve uma reclamação justa, porque algumas viúvas estavam sendo assistidas e outras não. E então essas dos helenistas não estavam sendo assistidas. E os apóstolos, como nós bem conhecemos o texto, eles entenderam, olha, não é correto a gente servir às mesas, não é questão de digno. Digno, todos nós devemos servir uns aos outros. Mas então os apóstolos entenderam, nós temos um chamado de Deus. O nosso chamado é nos dedicarmos à pregação da palavra e à oração. Então nós precisamos, se nós formos dividir aqui, a gente vai começar a se dedicar às mesas, se preocupar com as viúvas, e já a gente vai estar se descuidando do chamado de Deus para a gente, que é da oração e da pregação da palavra de Deus. E aí então, como nós bem conhecemos, eles escolhem então estes homens, 7 homens, que era um modo dos judeus sempre resolverem quando criavam juntas, e aí então criavam sempre com 7 pessoas, um número para eles que tinha o seu simbolismo, e a palavra de Deus então fala que o parecer agradou à comunidade, e eles elegeram estes homens, sendo eles Estevão, que nós bem conhecemos a história de Estevão, e logo depois, a palavra já no capítulo 7, vai falar sobre Estevão sendo perseguido, sendo morto, condenado pelo sinédrio, tudo, mas o testemunho de Estevão. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, a palavra enfatiza isso, e a palavra nos fala sobre Filipe. Quem é este Filipe? E aqui o que é muito importante é, olha o que está no versículo 3.
A palavra de Deus diz: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eu recordo-me muito bem, já falei aqui, certa feita, um testemunho do pastor Valmir Soares, quando ele veio pastorear a igreja presbiteriana do Varadouro. Nós pastoreamos aquela igreja durante 5 anos, e em sala de aula, no seminário presbiteriano, na cadeira muito prática de poimênica, a vida do pastor, o pastor Valmir deu um testemunho de que quando ele chegou na igreja, ele orientou e começou a falar sobre as qualificações do presbítero. Ele disse: irmãos, eu tive um choque, porque naquele primeiro ano, depois que eu fiz essas pregações sobre essas qualificações dos presbíteros, a primeira reunião do conselho, o conselho renunciou em peso. O conselho disse: pastor, nós estamos entregando o presbiterado. Nós vamos todos renunciar. Ele disse que tomou um susto. Imagine, qualquer pastor, inclusive, porque sem conselho, no mínimo você precisa de 2 presbíteros para ter conselho, no mínimo, certo? Não há um número máximo, mas mínimo existe, 2. Então, todo o conselho estava renunciando. E ele perguntou: por quê, irmãos? Por que os irmãos estão renunciando? Ele disse: pastor, nós não temos essas qualificações. Nós conversamos entre nós não temos essas qualificações. Ele disse: os irmãos foram eleitos, os irmãos foram ordenados pelo presbitério, foram ordenados pelo conselho, a imposição de mãos, esse é um ato do conselho. Então, o conselho que estava na época ordenou vocês, a igreja elegeu e o conselho ordenou. Então, vocês têm 2 alternativas. Uma é manter a renúncia, e a outra é parar e dizer: Senhor, se nós fomos eleitos e nós fomos ordenados e o Senhor requer isso de nós, então nós vamos lutar para termos essas qualificações. E diante dessa palavra, o conselho decidiu caminhar com o pastor, como conselho, e buscar o Senhor, e servir ao Senhor, e buscar, debaixo da direção do Espírito de Deus, desenvolver essas qualificações. Veja bem, irmãos, mais importante do que o seu título, mais importante do que o que você faz, é quem você é. Mais importante até do que quem você é aos olhos da igreja. Quando você está aqui pregando, ensinando nas classes, no louvor, na transmissão, no som, no coral, em qualquer ministério, na junta diaconal, como presbíteros, mais do que o nosso serviço é quem nós somos e como temos sido. A palavra de Deus diz que Lucas registra dizendo: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Nós precisamos cada vez mais de diáconos, não que não precisemos de pastores, presbíteros assim, mas nós precisamos de diáconos que vão dobrar os seus joelhos, vão dizer: Senhor, faz de mim a cada dia um homem de boa reputação. Que a minha reputação não comprometa a mensagem do Evangelho. Faz de mim, Senhor, um homem cheio do Teu Espírito. Cheio do Espírito. E se você é cheio do Espírito, você vai ser cheio do fruto do Espírito. Agora, nesta semana, falando com um diácono daqui da igreja, não era nenhum problema da junta diaconal, eu disse para ele, irmãos, eu lembro muito bem de uma pregação do pastor Jeremias Pereira, quando ele disse, certa vez, ele disse: olha, irmãos, tem hora que eu sei que você pode até ficar, ele falando para pastores, para líderes, ele disse: você pode até ficar muito agoniado, triste, angustiado, e você diz: Senhor, por que isso? Senhor, por que fulano está fazendo isso? Por que isso? E aí o Senhor vai dizer para você: meu filho, eu coloquei essa pessoa na sua vida para você desenvolver o fruto do Espírito, para você crescer mais em dependência minha com o Senhor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, só isso é o fruto do Espírito. Então, meu filho, é para você desenvolver mais o fruto do Espírito na sua vida.
dizia então o pastor Jeremias Pereira. E eu guardei com muito carinho essa palavra. Em alguns momentos angustiantes, qualquer um de nós pode passar, e qualquer um de nós pode angustiar o outro. Então, Senhor, abençoa o meu coração. A palavra de Deus nos fala sobre esse homem chamado Filipe. Quem foi esse Filipe? Se você olhar a palavra em Atos, capítulo 8, Atos, capítulo 8, versículo 26. E vamos permanecer nesse capítulo para alguns versículos. Atos 8, 26, a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E a Bíblia diz então, ele, Filipe, se levantou e foi. Filipe era um homem que ouvia a voz do Senhor. E nesse momento foi um anjo do Senhor enviado para falar a Filipe: Filipe, você precisa correr para aquele lugar. Ele não sabia nem o que era. Vou fazer o quê? Não. O Senhor está enviando um anjo para falar que eu preciso me encontrar em uma determinada localidade. E aí o que é que ele fez? Ele se levantou e foi. Ele obedeceu. Ele entendeu que aquele anjo, aquela voz, aquilo que estava sendo dito a ele, era do Senhor e que ele precisava então cumprir. E a palavra de Deus nos fala, como nós bem conhecemos desse contexto aqui, é que Filipe é lançado para explicar um texto da palavra para um oficial da rainha de Candace, que era a região entendida como a região da Etiópia. E esse alto oficial estava voltando, muito possivelmente, da adoração que era feita lá no templo de Jerusalém, impactado, muito possivelmente, é o entendimento, impactado por tudo, e era um homem que tinha um respeito à religião judaica. Então ele saiu da Etiópia para vir ao templo de Jerusalém. Nós não sabemos muitos detalhes sobre o que estava no coração desse homem, mas o que é fato é que ele foi a Jerusalém. Ele adorou e ele volta do templo, e ele volta, diz a Bíblia, que lendo o texto de Isaías, o texto do profeta Isaías. No versículo 29, olha o que a palavra de Deus nos fala. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. O Espírito ouviu a direção de Deus através de um anjo. Agora o Espírito ouve o Espírito Santo, né? Ele fala a Filipe, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Pastores, diáconos, presbíteros precisam ser atletas, porque você tem que lembrar que não era um carro puxado por gente, era um animal. Então lá vai ele correndo, Filipe correndo, ao lado do carro. Ao lado do carro. E era costume que as pessoas, a leitura no passado, era costume que as pessoas lessem em voz alta. Então Filipe, acompanhando o carro, escutou o que ele estava lendo, E a palavra nos fala a partir, então, do versículo 30 até o versículo 39. Percebam, até o versículo 40, percebam o que se passa aqui. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água,
o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. É impressionante, irmãos, porque primeiro Filipe foi usado por Deus para explicar o profeta Isaías. Você lembra qual foi o capítulo que está esse texto? Alguém lembra? 53. O capítulo 53 de Isaías fala sobre esse servo sofredor. Ele estava lendo, o eunuco estava lendo. E aí ele pergunta, Filipe é ousado e usado em perguntar, entendes o que leis? Você entende? Ele disse, não, como é que eu posso entender? Se ninguém me explicar, eu não vou conseguir entender. Como eu vou entender se alguém não me explicar? Então Filipe aproveitou aquele texto e começou então a anunciar ao Senhor Jesus Cristo. Começou a evangelizar. Diáconos precisam conhecer a palavra. Então, diácono, não perca a oportunidade de estudar a Bíblia, de estudar profundamente. Não perca a escola dominical. Todos nós, como crentes, precisamos servir ao Senhor. Diáconos, presbíteros, até pastores, nós precisamos estar sempre estudando a palavra. Ele então explicou o profeta Isaías. Ele foi usado por Deus aqui para batizar o eunuco. O eunuco estaria voltando, não tinha igreja, nada, lá na Etiópia. E acredita-se, inclusive, que muito possivelmente esse eunuco foi o missionário para levar a palavra de Deus para outras pessoas na região da Etiópia, na África, para levar a palavra de Deus lá. E Filipe então vai e batiza. É uma situação excepcional. A igreja reformada, a igreja presbiteriana é muito cuidadosa nesse aspecto. Poderíamos pegar esse texto e dizer, os diáconos podem batizar à torta e à direita, presbíteros podem batizar à torta e à direita. Não, nós temos muito cuidado com isso daí. E não é uma questão de ter uma casta, um grupo seleto, especial e melhor do que quaisquer outros, não. Mas é ter o cuidado com o que fazemos, para que não se caia na banalização que muitas vezes nós temos visto aí fora. Filipe foi arrebatado pelo Espírito de Deus. Foi tirado dali, arrebatado, e colocado então em uma outra região, e nesta outra região, como a palavra de Deus nos fala, ele foi pregar essa palavra até chegar a Cesareia, como diz a palavra de Deus. E Cesareia era justamente o local da residência de Filipe. E o último texto que eu gostaria de ver com você, Atos 21, versículo 8. Atos 21, versículo 8. A palavra de Deus nos diz que no dia seguinte, diz Paulo, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha como a palavra de Deus se refere a Filipe. Filipe, o evangelista, aquele que prega o evangelho. Alguém que estava comprometido com a pregação do evangelho. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Atos vai caminhando para terminar o livro, mencionando que Filipe era um evangelista, e ele, na verdade, pegou o título, o evangelista, caracterizando como alguém que estava sempre pregando o evangelho. Caracterizado como, na sua história, alguém que estava preocupado em pregar a mensagem do evangelho. E alguém que diz a palavra, que era um daqueles 7, um dos 7. Veja bem, nunca esqueça na sua vida, as qualificações, elas são mais importantes do que o serviço. As qualidades, o que Deus quer que exista na sua vida, é mais importante e é primordial para tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Como nós estamos vivendo o evangelho, que Satanás não use o nosso desleixo, o nosso descuido, o nosso pecado, para destruir aquilo que nós vamos fazer, e bem intencionados, para a glória de Deus, desejando que o nome de Jesus seja conhecido de todos e em meio a tudo em que se vive.
Conta-se que um diácono desta igreja presbiteriana, da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, há um testemunho de um desses diáconos, que ele foi contactado pelo pastor da igreja, e o pastor pediu que naquele momento ele pudesse socorrer uma viúva, que tinha um filhinho pequeno, e ela estava passando por uma situação, precisava ser levada urgentemente ao hospital, e o pastor naquele momento não recebeu uma informação e não pôde socorrê-la, e aí entrou em contato com o diácono. Diz a história que o diácono foi reclamando, ele mesmo, o testemunho dele. Ele disse, eu fui reclamando. Eu disse, por que o pastor não resolveu? Não foi o pastor que recebeu a informação? Por que ele não chamou alguém do conselho? Por que ele não chamou um pastor auxiliar? Ele foi logo me escolher, logo eu. Por que eu? E diz a história que ele foi reclamando. Ele chegou na casa da mulher, não reclamou nada, pegou a mulher, trouxe até o carro, a criança, e foram para o hospital. No caminho para o hospital, a criança e a mulher era da igreja, e a criancinha era da igreja também. E aí a criancinha disse, eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. E o diácono parou dirigindo, disse, você me conhece? Ele disse, conheço, eu sei quem é o Senhor. Ele disse, e quem sou eu então? Ele disse, o Senhor é Jesus. E o diácono tomou um susto, ele disse, não, eu não sou Jesus. A criança disse, é sim, o Senhor é Jesus. Ele disse, não, meu filho, veja só, eu sou o diácono fulano, eu não sou Jesus. Ele disse, não adianta, o senhor não vai me enganar, a minha mãe não mente. E aí a mãe já tomou agora o susto, agora já foi a mãe. O que é que vai sair desse menino? E aí a criança disse, ela entrou em contato com a pessoa avisou a ela que o pastor estava sabendo, e depois disso nós fomos orar. E nós oramos, e nós pedimos a Jesus, mamãe pediu a Jesus, que ele pudesse socorrer ela. O Senhor é Jesus. É o Senhor quem está socorrendo a gente. Mamãe disse, se acalme, Jesus vai nos socorrer. Jesus estava socorrendo ali. Jesus estava sendo os braços estendidos através daquele diácono, que como eu, como outros pastores, presbíteros, às vezes nós reclamamos, Senhor, por que eu? Por que eu? Não, Senhor, obrigado. Eu estou sendo os teus braços estendidos para abençoar aquela vida. Deus abençoe você, diácono. Deus abençoe a nossa junta diaconal. Que você ore por eles, que você seja apoio para eles. E se você for chamado para servir no lugar deles, que você não reclame, que você agradeça a oportunidade de servir. Se você for chamado para servir com eles, entendam isso como uma grande bênção e um privilégio. Servir com eles. Não deixem jamais o título subir para a cabeça. Deixe o título lá no coração diante de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.